Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, vamos para a nossa segunda videoaula específica sobre síndromes metabólicas para o segundo trimestre. Na primeira videoaula sobre síndromes metabólicas, nós falamos um pouco sobre o que são síndromes metabólicas, discutimos um pouquinho sobre as características específicas de uma das síndromes metabólicas muito mais difundida e propagada no mundo, que é a obesidade. Entendemos um pouquinho a diferença que existe entre obesidade e sobrepeso, vimos as definições de obesidade e sobrepeso e começamos a pincelar sobre o assunto de como aspectos relacionados à obesidade não apenas estão ligados a uma condição física humana e somente nutricional humana, mas também os aspectos relacionados à obesidade dizem respeito a uma questão socioeconômica. As relações socioeconômicas da obesidade também são um dos pontos fundamentais para se discutir e entender a relação dessa doença epidêmica. Bom, primeiro, epidêmica, professor? Sim, ela é uma doença epidêmica. Nós estamos lidando agora, como a gente já discutiu, sobre uma questão fundamental que é uma doença pandêmica, né? Uma pandemia que afetou o mundo. A obesidade ela é considerada uma epidemia mundial também, só que diferentemente, por exemplo, do coronavírus que a gente verifica, ela não é transmissível com essa característica que é um patógeno, né? No caso, o coronavírus 19, tá? A obesidade, sim, ela é uma doença epidêmica, atinge praticamente todas as populações do mundo hoje em dia já. Então há, de certa forma, um certo erro sobre pensar as questões da alimentação no mundo. E essa questão é uma questão socioeconômica e sociocultural também. Primeiro que hoje, se a gente faz um patamar, faz uma linha de pensar sobre a relação de alimentos com qualidade, alimentos saudáveis, hoje, nos dias modernos, eles custam muito mais caro do que alimentos como junk foods, como fast foods. Então, os alimentos industrializados, os alimentos com baixa quantidade de vitaminas, com baixas quantidades de nutrientes específicos benéficos ao organismo humano, eles hoje são a maioria. Os alimentos, ou quando a gente procura um alimento saudável no mercado, a gente vai verificar que esse alimento sem adição de agrotóxico, esse alimento com baixa quantidade de gordura, ou que não é conservado através da gordura, ou conservado através de açúcares, ou excesso de sal, que são conservantes naturais, esses alimentos geralmente têm um prazo de validade muito menor e geralmente são muito mais caros, porque a produção desses alimentos demanda muito mais cuidado. Então nós sofremos hoje realmente um paradoxo sobre as questões alimentares quando a gente fala, né, da relação entre obesidade e alimentação, que não é só um dos fatores, né? A obesidade não é só ligada às questões de alimentação. Outro aspecto fundamental quando a gente pensa sobre obesidade é as questões socioculturais, principalmente socioculturais do movimento humano, do comportamento humano frente às novas tecnologias. Nós vivemos em um mundo hoje onde todas as relações humanas mudaram sobre o aspecto tecnológico. Então, o comportamento físico humano também mudou sobre a resposta que nós tínhamos que dar fisicamente para um determinado movimento, uma determinada ação ou para realizar uma ação específica. Um exemplo disso, né, os controles remotos, o uso dos telefones. Então, a tecnologia gerou para nós uma certa facilidade, não menos, digamos assim, não diminuiu o nosso trabalho, mas gerou para nós uma certa facilidade sobre a relação do gasto energético físico. E essa relação do gasto energético físico diminuída, ela aumenta os percentuais de acúmulo de tecido, né? Ou seja, a gente mantém uma alimentação, caracteristicamente uma alimentação muito rica em gordura, conservantes de gordura, muito rica e muito cheia de gordura, e nós não mudamos basicamente as relações do comportamento físico humano. As relações de entender o exercício como algo necessário para a manutenção da vida e do corpo humano ainda é muito difícil de colocar na cabeça da grande maioria das pessoas. Sobre que esse cuidado é um cuidado fundamental para com a sua saúde, tá? Eu costumo dizer que muitas vezes, quando as pessoas vão ao médico e recebem a medicação, né, recebem um remédio para tomar para uma doença X, um problema X, elas encaram a medicação de uma forma muito mais clássica, né? Vão lá, tomam a medicação e pronto. E em determinado momento da nossa história, nós vamos ter que encarar o exercício físico muito mais como medicação, como um remédio para a minha saúde, do que algo ligado basicamente ao lazer ou ao prazer. Porque é o que nós estamos migrando, né? O mundo tecnológico também gera isso.
Uma outra coisa que eu acabei de dizer para vocês é que a tecnologia nos gerou facilidade, sim, nos gerou facilidade, mas não diminuiu a nossa jornada de trabalho e não diminuiu o nosso estresse. E é um outro do fator socioeconômico, melhor, sociocultural, relacionado à obesidade, o estresse. O estresse gera mecanismos de doenças que nós chamamos, por exemplo, as psicossomatologias, doenças relacionadas à ansiedade, e esse monte de doenças em relação à questão da psique que nós enfrentamos hoje, né? Muito mais observadas hoje do que observadas há um tempo atrás. Mas isso tem uma ligação com a nossa vida diária, né? Com a mudança do comportamento de vida humana. Então também nós descarregamos sobre essa relação do aumento do estresse, o aumento da taxa de alimentação, a diminuição das atividades, a diminuição do comportamento físico humano de lazer. Essas relações também aumentam os índices de aspectos da obesidade. Quando a gente fala sobre questões econômicas, socioculturais, socioeconômicas, parece muito distante sobre a realidade fisiológica, né? Sobre a realidade biológica do corpo e em relação à obesidade. Mas não, gente. Hoje já é mais do que comprovado que nós temos que encarar o ser humano através de uma visão biopsicossocial espiritual. Ou seja, todos os fatores englobam a visão que nós temos que ter sobre um ser humano específico. Nós não podemos olhá-lo só como social, só como econômico, só como físico, só como cultural. Nós vemos o ser humano de uma forma mais globalizada. E entender como esses fatores, sejam sociais, econômicos, culturais, religiosos, interferem na vida e interferem consequentemente na biologia humana. Tá ok? Bom, além desses aspectos que são socioeconômicos e socioculturais da obesidade específica, eu quero que vocês lembrem de um conteúdo, de uma temática que tem no material que eu mandei para vocês, que se chama McDonaldização. Bom, a McDonaldização é justamente um marco, é o nome que se dá, tá? Ao marco dessa mudança do comportamento humano, quando nós tivemos esse aporte da entrada das mulheres no mercado de trabalho e a saída do ambiente doméstico. Entendam aqui, por favor, tá? Não é uma relação da crítica do ambiente onde a mulher deve frequentar. Não, eu concordo que a mulher tem que estar ativa em todos os espaços. Eu estou falando que, para a questão de estudo, esse termo existe. E esse termo justamente especifica essa questão. Em um determinado momento da história, houve a necessidade, né, da mulher ir para o mercado de trabalho, algo que era muito mais comum a vida de uma mulher dentro do ambiente doméstico, cuidando do alimento da família, indo ao mercado, tendo essa preocupação com o alimento que era colocado em casa. Mas, lógico, para manter o estilo de vida, as mulheres também tiveram que entrar no mercado de trabalho. E claro, para manter também uma outra percepção, né? As relações de direito que as mulheres também têm em relação a todo o comportamento humano. Mas com essa mudança do comportamento social humano que nós tivemos, que era um comportamento onde as mulheres ficavam, né? Lá na década de 60, na década de 50, 60, era um comportamento comum das mulheres permanecerem em casa. Essa saída das mulheres para o mercado de trabalho cria um espaço. Essa lacuna, esse espaço doméstico da alimentação, ela começa a ser preenchida pelas indústrias alimentares. Por isso o termo é chamado McDonaldização. É uma simbologia a ideia do McDonald's, né? Ou seja, alguém que produz o nosso alimento de forma rápida, de forma industrializada e em grande escala. Essa produção, esse termo McDonaldização, que daí não estamos falando só do McDonald's, né? Estamos falando de toda a indústria alimentar que acabou tomando esse espaço, que ela pegou esse espaço que era o espaço específico da dona de casa, da mulher que cuidava do alimento da família, né? Das famílias que tinham um tempo para preparar o alimento em casa. Hoje, o mundo moderno criou essa necessidade de um ambiente industrial. Nós não temos mais todo esse tempo para conseguir manter esse alimento saudável, ou criar, ou preparar o alimento domesticamente. Nós procuramos esse alimento em restaurantes, procuramos em supermercados e o pior, daí vamos a empresas e indústrias que produzem esse alimento em larga escala, que geram um outro aspecto fundamental, a McDonaldização, tá ok? Essas características fundamentais das relações da obesidade em âmbito social e socioeconômico, elas abrangem o mundo inteiro hoje. Algumas culturas, chamadas culturas Teflon, que são aquelas culturas que mantêm as suas origens um pouco mais arraigadas, elas apresentam menores índices de obesidade. Exemplo, os japoneses. Mas não equidistante, também já podemos observar que mesmo em uma cultura tão característica, tão Teflon, nos aspectos culinários, aspectos sociais, econômicos, políticos, como o Japão, também nós já estamos observando altos índices de obesidade no Japão. E em todo o mundo já observamos uma taxa muito grande de obesidade.
Lembre-se de um outro fator específico quando a gente fala de obesidade, fala de síndromes metabólicas, né? Elas são comorbidades que afetam também sistema cardíaco, sistema vascular, sistema respiratório, sistema ósseo, ou seja, são doenças que afetam outros sistemas e que agora, por exemplo, nós também podemos estar enfrentando uma consequência dupla, melhor dizer, né? Porque o coronavírus, que é um tipo de vírus que afeta o sistema respiratório, mas afeta e prejudica principalmente pessoas que têm comorbidades, uma pessoa obesa ou com qualquer outra síndrome metabólica tem um risco muito maior de ir ao óbito do que pessoas saudáveis, pessoas com comportamento mais saudável, com uma alimentação mais saudável ou com uma vida mais saudável em relação a essas pessoas, ok? Lembre-se e nunca se esqueçam, né? Nós falamos sobre fatores alimentares, falamos sobre fatores socioeconômicos, falamos sobre fatores socioculturais, mas que em alguns casos específicos a obesidade também não está ligada a eles, que são fatores genéticos, né? São doenças específicas, como síndrome de Cushing, tá? Que nós vamos tratar numa próxima videoaula, tá bom? Um abraço para vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus e cuidem-se. Abraço.